é você? Quem é você dentro do Evangelho, dentro do chamado de Deus para a sua vida? Você é a multidão ou você é o seguidor de Jesus? Eu quero falar a respeito disso para você nesse vídeo. Portanto, não perca tempo. Compartilhe este vídeo com pessoas que você ama, que você deseja, que aprendam mais de Deus, que aprendam mais da palavra de Deus, que sejam fiéis dentro do chamado de Deus para a sua vida. Compartilha. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, por favor. Dê seu joinha, seu like, ative o sininho para você receber notificações quando vier outros vídeos meus para a sua edificação. Queridos, quem foi João Batista? João Batista, ele foi o precursor de Jesus. Ele veio anunciar o Evangelho de Cristo. Ele veio pregar Jesus. Ele veio dizer que Jesus estava chegando, que o reino do Messias estava chegando. João Batista, que foi nascido de Isabel, que era prima de Maria, a mãe de Jesus. Então, eles foram criados em épocas iguais, na mesma época que João foi Batista, foi criado Jesus também. A diferença deles era de poucos meses. Então, João, ele foi aquele que pregou no deserto, ele se vestiu de roupa de cordeiro, ele vestiu roupas de lã, ele comeu gafanhoto, comeu silvestre, e ele andava pregando a palavra do Senhor e anunciando o Messias que estava por vir. E ele tinha os seus seguidores, ele tinha os seus discípulos, os quais ele pregava, ele instruía, ele ensinava, e multidões seguiam João Batista. E no livro de João, no capítulo 1, e no versículo 35 a seguir, nos diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Observe que João, ele tinha os seus discípulos, seus seguidores. Mas João pregava, João ministrava, instruía, ensinava acerca de Jesus. E quando ele viu Jesus, ele declara: eis ali o Cordeiro de Deus. De imediatamente, aqueles 2 discípulos, eles vão seguir a Jesus. Eles seguem Jesus e Jesus faz uma pergunta bastante conveniente para aqueles discípulos e nos trazendo ensinamento. Jesus chega e diz: a que buscais? Aqueles discípulos, eles sabiam exatamente o que queria. Eles sabiam verdadeiramente o que queria. Eles não queriam ser mais um na multidão. Eles queriam verdadeiramente seguir Jesus. Eles perguntaram, de imediatamente eles não respondem, mas ele vai e interrompe Jesus com a outra pergunta: onde tu moras? Onde tu moras? E Jesus diz: vem que vou te mostrar onde eu moro. Eles seguiram a Jesus. Observemos, queridos, que seguir a Jesus é diferente de ser multidões que vai atrás dele. Eu acredito que aquela pergunta de Jesus era: por que vocês estão aqui? Porque observe que a multidão que seguia Jesus, a multidão seguia por interesse. A multidão, ela queria uma cura, queria um milagre,
queria que algo lhe acontecesse, queria pedir, Senhor, faz isso por mim, minha filha está endemoniada, sou cego de nascença, eu sou isso, eu sou aquilo, eu preciso de uma cura. Senhor, vai na minha casa, minha filha está morrendo. A multidão vai até a Jesus por interesses, para buscar exatamente o que Jesus pode fazer. Porém, os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, eles seguiam a Jesus, não simplesmente, não por aquilo que Jesus podia fazer, mas eles seguiam por amor, para viver o chamado, para viver o que o Senhor tinha para a vida deles. E seguir a Jesus é renúncia. Seguir a Jesus é verdadeiramente não ter vontades, mas seguir a Jesus é viver a vontade dele. É assim que o Pai Nosso nos instrui. Venha a nós o teu reino, faz em mim a tua vontade. Sabe por quê, amados? Que muita gente que é evangélico, que é cristão, vive muitas vezes decepções terríveis na vida, porque são multidões, porque andam como multidões, vivendo Jesus, querendo ir atrás de Jesus, não verdadeiramente para viver os passos de Jesus, para trabalhar para Jesus, para andar junto com ele, mas quer estar dentro do evangelho simplesmente para receber as bênçãos do Senhor. E tem muitos que nem no evangelho vivem, mas usam o evangelho para enganar muitos, principalmente nesse tempo de hoje, aonde tem muitas pessoas se promovendo, tem muitos aí influenciadores, não sei de quê, para adquirir pessoas usando o evangelho, porque não vivem Cristo, não fizeram uma aliança com Jesus, mas descobriu que o evangelho, que a palavra de Deus, ela atrai pessoas. Então essas pessoas, elas usam a palavra de Deus para poder usurpar do evangelho, do poder de Deus, mas não vivem, não são seguidores de Cristo, não vivem Cristo, porque viver Cristo, ser seguidor de Jesus é renúncia. Lembra quando Jesus ele chama Pedro para seguir a ele? Jesus ele disse: larga as tuas redes, larga a tua profissão. Pedro ele era um pescador. Pedro ele pescava, Pedro fazia a vontade dele, vivia da pesca. Mas quando Jesus chamou Pedro, Jesus disse: larga as tuas redes, porque tu a partir de hoje vai ser pescadores de homem. Então Pedro deixa a vontade dele para poder seguir a Jesus. E aí você pode estar perguntando: mas eu vou largar minha profissão, eu vou largar meu trabalho para seguir a Jesus? Às vezes sim. Às vezes Jesus lhe chama para esse projeto. E isso literalmente não quer dizer que você tem que largar a sua profissão, mas tem que dizer que a sua profissão tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Tem que ser a vontade de Jesus. É isso que Deus tem para a sua vida? É essa profissão que Deus quer para a sua vida? É essa profissão? Deus te escolheu para isso? Você está vivendo o plano, o projeto de Deus para a sua vida? Ou é aquilo que você escolheu para a sua vida? É aquilo que você quer viver? A multidão, ela só ia atrás para seus benefícios próprios, para aquilo que eles queriam. Mas os seguidores não. Os seguidores diziam: mestre, eu estou aqui. Mestre, aonde você for, eu irei. Mestre, eu vou te seguir. Viviam e seguiam os caminhos de Jesus. Lembra quando ele disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus, ele falou isso. Quando um dos seus seguidores, queria seguir a Jesus e disse: mestre, eu quero te seguir, mas eu vou primeiro enterrar o meu pai. E Jesus disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Outro chega e diz assim: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu ir primeiro me despedir da minha família.
E Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quem lança a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Ou seja, verdadeiramente os seguidores de Cristo seguem a Cristo para viver a vontade de Cristo, para cumprir o chamado de Cristo. Quem vive a palavra de Deus não tem vontades. Quem vive a palavra de Deus, quem anda dentro da palavra de Deus, diz: Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Eu quero, Senhor, seguir a tua vontade. O que o Senhor tem para mim é o que eu quero viver. E quando nós não nos encontramos neste lugar, não dizemos que somos seguidores e que vivemos a Cristo. Você pode dizer: eu sou da multidão. Eu sou daqueles que quer o que o Jesus pode fazer por mim. Eu sou aqueles que quer que Jesus restaure minha família, que Jesus salve meus pais, que o Senhor liberte meus pais. Eu quero Jesus porque eu quero que Jesus liberte meu filho. Eu quero Jesus porque eu quero que Jesus transforme minha casa, minha família. Mas não diz assim: eu quero Jesus porque eu quero viver o que Ele tem para a minha vida. Eu quero viver o que Ele tem para a minha vida. Eu quero seguir a vontade dEle. Eu quero viver a vontade dEle. Porque seguir a Jesus, viver para Jesus, ser discípulo de Jesus, é isso aí. É renúncia. É verdadeiramente viver a vontade dEle. Só que eu quero lhe dizer, você pode estar se perguntando: mas como que eu vou largar tudo para seguir a Jesus? Como é que eu não vou ter? Eu vou viver de quê? Ele diz na palavra dele que o justo não mendiga o pão e nem a sua descendência fica desamparada. Qual foi um dos seguidores, alguns dos discípulos que passaram fome, que passaram necessidade, que ficaram sem socorro quando precisaram? Não, queridos, não fica, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem vive o querer e a vontade de Cristo tem tudo. Ele vai prover todas as coisas. Ele vai prover tudo o que você precisa. Ele pode não te dar aquilo que você quer, mas o que você precisa, Ele vai dar. E viver o Evangelho não é viver o que a gente quer. Viver o Evangelho é viver o que Jesus quer. E quando nós vivemos o que Jesus quer, nós encontramos o lugar secreto. O lugar secreto, que é a sua comunhão, a sua intimidade com o Pai. Para viver a palavra dEle, para viver a vontade dEle, para seguir a Ele. Observamos aqui, nessa palavra que eu estou lendo, aonde Jesus chega, onde Jesus morava, e eles foram e ficaram com Jesus. E ele lhe disse: vinde, e foram, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Olha só, amados, esses dois discípulos, ao perceber que verdadeiramente era Jesus, eles não pediram nada a Jesus. Eles não quiseram nada de Jesus, eles já foram anunciar Jesus. Eles já foram anunciar, ele já foi falar de Jesus, ele já foi falar para Simão, para Pedro. Pedro, meu irmão, nós encontramos o Messias, nós encontramos Jesus, aquele que João falava, aquele que João já vinha pregando, aquele que João vinha dizendo. Eu quero lhe dizer, nós estamos em tempos difíceis, aonde o Evangelho tem sido instrumento para que as pessoas prosperem, aonde se falam só de prosperidade de riquezas, de dinheiro. Mas pouco tem se falado de salvação. Pouco tem se falado de seguir a Jesus, de viver Jesus verdadeiramente pelo que Ele é. E não pelo que Ele pode dar.
Nós precisamos seguir Jesus, não com interesses, mas precisamos anunciar Ele como o Filho bendito de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, nos libertar. Nós temos que seguir a Jesus por amor, por reconhecer quem Ele é, e não por nenhum outro interesse. Porque quando Jesus, Ele veio, foi anunciado primeiro por João Batista, para que ninguém se enganasse. Jesus foi batizado pelo próprio João, aonde João nem queria o batizar porque não se achava digno. Mas Jesus disse, é necessário para que sirva de exemplo. Então Jesus estava dizendo, sim, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus e eu vim para que vocês me sigam, para que vocês creiam e sejam batizados e sejam salvos, para que vocês entendam que mesmo eu sendo Filho de Deus, eu precisei ser batizado, para que vocês sigam o meu caminho, para que vocês sigam os meus ensinamentos. O segredo da gente prosperar, da gente viver em paz e feliz, não tem outro meio, a não ser a gente abrir mão das nossas vontades e vivermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que você encontre verdadeiramente essa essência de não ser apenas uma multidão que corre atrás dos benefícios, mas que você seja discípulo, seguidor de Jesus, que segue Ele, que anda com Ele, que vive a vontade dEle, que caminha com Ele e que só vai aonde Ele vai, só entra aonde Ele entra. Se você tem noção, consciência de que Jesus não está naquele ambiente, não ande naquele ambiente. Ande com Ele, siga Ele e viva a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero orar por você que é seguidor de Jesus. Quero orar por você que é a multidão em busca dos milagres. Eu quero orar por você que precisa encontrar com Jesus. Querido Deus e eterno Pai, eu te apresento, Senhor, cada vida, cada pessoa que possa estar nesta hora, Senhor, nesse momento, meu Pai, ouvindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem. Que o Senhor se revele para cada um deles, que eles possam viver a tua vontade, viver o teu querer, que eles tomem para si a oração que o Pai ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Pois está escrito que a tua palavra, ela é a verdade, Senhor. Paulo, ele diz, lutai pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim, Senhor, precisamos conhecer a tua vontade, precisamos viver a tua vontade. Precisamos, Senhor, deixar, meu Pai, de pedir tanto a nossa vontade, o nosso querer. E precisamos dizer, Senhor, faz em mim a tua vontade, cumpre em mim o teu querer, age em mim, Senhor. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida, porque o que Deus tem para as nossas vidas é bom, é perfeito e agradável. Mas os nossos corações são enganosos e a Bíblia diz isso. Enganoso é o coração do homem, mas o Senhor sonda. O Senhor sonda o seu coração. O Senhor sonda e conhece e sabe tudo o que nós precisamos. E tudo o que nós precisamos é seguir a Ele, é ser discípulo dEle. Porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família.